Hello, meu povo. Da última vez ele estava um pouco menor, talvez tenha crescido um pouquinho. E sim, tem um mapa da Europa aqui e tem a cara do Selbit, que quando a gente tem tão pouco, a gente precisa ver os mínimos detalhes, inclusive as reações do mestre. Mas enfim, eu separei alguns tópicos que eu pretendo falar nesse vídeo e no próximo. Talvez num quarto que tem muita coisa. Então, tá. No último vídeo a gente já falou sobre o labirinto, que era o que eu tava pensando, sobre o sino de morte e conhecimento, que também é algo que eu já tava pensando. Talvez tenha mais coisa para adicionar, mas tudo que eu tinha para falar que eu tinha pensado, já pensei, já pensei, já falei. O Diário de Deus, falei bem pouquinho, acho que quase nada. E as entidades, que eu falei bastante coisa, só que tem mais coisa sobre Sobrevivendo ao Horror que eu não cheguei a dar uma olhada. Então, eu tenho que ver o Sobrevivendo ao Horror, inclusive da próxima vez que vocês verem isso aqui, provavelmente vai estar maior ainda com página do Sobrevivendo ao Horror. Então, é isso. Hoje eu pretendo falar sobre Típora e a semelhança entre o SNF e o Segredo na Ilha. E talvez, se não tiver muito longo, sobre a vontade de Tenebres e os alheios. Que isso aqui é interessantíssimo, mas a gente vai chegar lá. Bom, começando, no último vídeo eu falei sobre o que eu estava pensando sobre o sino de morte e conhecimento. Que a gente tem dois sinos de morte de conhecimento, então dava para notar padrões. Mas a gente também tem esse pequeno sino aqui, que ele é o mais diferente, porque ele não tem conhecimento e ele tem morte. O único sino de morte que a gente tem e o único sino sem conhecimento. Então, vamos voltar para o sino de morte, que eu passei nessa tabela aqui no último vídeo, mas é bom lembrar que isso é bem interessante. Como a gente funde elementos, vai se tornar uma coisa nova, mas não necessariamente vai desconsiderar o que o elemento antigo era. Então, o sino de morte, tudo termina em alguma coisa ou infinitamente fazendo tal coisa. Que o conhecimento que a gente estava falando é tudo termina em saber tudo ou infinitamente buscando saber. Que eu achei essa possibilidade mais plausível. Como a gente não tem muito sobre. Não tem nada, na verdade, sobre o de morte e conhecimento, morte e energia, a gente vai porque a gente tem, que é o de Típora, que é tudo termina em sentimento. E a maior prova que a gente tem disso é esse pequeno trecho da carta do Constantino, que fala: o meu futuro será o transeterno da euforia. O meu futuro, o fim, será o transeterno da euforia. Que se isso aqui não é sentimento, eu não sei o que é. Assim como daqueles que habitavam esse lugar antes dos meus antepassados. Assim como daqueles que habitavam a ilha antes dos Moretti chegar. Ou seja, os nativos da ilha. Aquelas silhuetas esquisitas que a gente só viu do revelando. Bom, revelando o Segredo na Ilha, eu também falei isso no último vídeo, mas eu passei bem rápido. O Selbit, ele fala que um dos efeitos da doença da tinta em níveis elevados é querer sentir coisas. O que só comprova isso aqui. Tudo termina em sentimento, tudo termina em querer sentir coisas. E a gente tem essa seta, que essa seta foi o que adicionei do último vídeo para cá, que, analisando os documentos de Osni, inclusive o único documento que os nossos protagonistas não acharam, quem achou foi o Arthur, é o diário da mãe da Bárbara e do pai da Bárbara, que eu acho que é Emério e Leila, eu não lembro certinho os nomes. Leila eu tenho certeza que é, mas eu não sei se é Emério. E o Guache lê, e ele certamente não tinha lembrado disso em Sinais do Outro Lado, mas se ele lembrasse, ele ia fazer uma conexãozinha. Porque, vamos analisar. A cada dia que fica mais difícil sair deste terceiro andar. Mesmo sem estar observando as pinturas sozinho, mesmo sem estar observando as pinturas sozinho, que era o que eles precisavam fazer em Osni para se conectar com os quadros, tirando naquele do Barnabé.
Ficar ao redor delas é agradável. Prestem atenção nessa parte circulada, meus queridos telespectadores. Não é necessário estar sozinho, basta estar conectado. Basta ter o mesmo sentimento. No fim, todo mundo é um só. De onde que vocês lembram isso aqui? Vamos ler um pouquinho aqui mais, só que depois disso aqui não tem muito importante. Não existe nada igual a esse sentimento, mas ele parece estar ficando cada vez mais fraco. Que o Selbit narrou que... narrou não, né? Ele contou em Osni que a membrana de Típora estava ficando muito forte. Tanto que era por isso até que o Constantino estava injetando na veia, porque ele não estava sentindo e tinha que ser mais... Colocar diretamente na veia para sentir mais. Deu pra entender? Parece estar ficando cada vez mais fraco com o passar do tempo. Como se estivesse começando a bloquear os sentimentos. O sino parece tão distante. Então eles também escutavam o sino de Tenebres. Eles só não sabiam que era Tenebres. Deveras interessante. Mas, conectando, no fim todo mundo é um só. Nós somos todos um que se conecta diretamente com os alheios. Eu tava pensando. Na descrição sobre Tenebres, a gente tem literalmente isso. O lugar onde todos podem ser um só, sem divisões, sem regras, sem correntes, todos somos um só. Eles estavam lá no começo e eles são os que vão estar lá para presenciar o fim. A união é impossível daquilo que se repete. Mas enfim, o ponto é, todos podem se unir. Todos quem? Todas as entidades? Talvez. Todos os seres? Talvez. Tudo? Eu acho que não. Eu não sei se uma pessoa morta pode ir para Tenebres. Então não sei se ela une tudo. Porque se fosse unir tudo, querendo ou não, isso também bateria um pouco com o Kian. Porque se nada vai ter existido e tudo é uma coisa só, tudo e nada, a mesma coisa. É meio complexo, mas eu acho que não se encaixaria como tudo. Todas as entidades é o que a gente mais tem certeza. Porque afinal é a união impossível daquilo que se repele. Mas vamos para os alheios. Os alheios, eles parecem ser não uma mente conjunta, mas eles seguem todos o mesmo padrão. E o nome alheios é muito interessante, porque afinal está escrito aqui. Afinal está escrito aqui o que eu vou falar, mas eu vou aprofundar. Alheios. Alheios é muito específico, porque é claro que remete a aliens, só que eles são alheios ao quê? Porque alheio é algo... eu tô com um boné ao meu lado, ele é alheio a mim. Eu dei o pior exemplo da história, mas eu voltei aqui só para só para explicar decentemente. Alheio é algo que não pertence a mim, que não me diz respeito, é de outra pessoa. Então, e de outra nação também. Então, além de ser alheio nesse sentido aqui, de estrangeiro, é também alheio nesse sentido, de que não diz respeito ao conhecimento, diz respeito a outra ordem, a outro equilíbrio, a outra vontade. Pronto, agora eu expliquei decentemente. Perdão, o exemplo péssimo. Eu pensei, alheios ao conhecimento puro, talvez, porque o conhecimento, ele carrega a vontade do equilíbrio, ele segue o equilíbrio, ele até é o equilíbrio, de certa forma. Levando em consideração que eles têm conhecimento, eles são a fusão do conhecimento, eles seguem algum equilíbrio ou alguma coisa assim. Eu não sei vocês, mas nós somos todos um. De certa forma, parece um certo tipo de equilíbrio. Ao meu ver. E a gente vai para a descrição que, se eu não me engano, foi o apresentador da TV Varminho, o William Bonanzo, falou sobre o nosso querido Diego Grandeiros. Ele nos ensinou a ver. Ele foi o primeiro a compreender o sinal. O primeiro a se conectar, a aprender. Ele encontrou a ascensão. Significa que em algum momento ele não foi ascendido. Ele se tornou a transmissão.
Lembre-se desse dele se tornou. Todos somos a transmissão agora. A origem é a passagem. Todos estão nela. Essa parte aqui dá para pensar um pouco, só que o mais importante é esse aqui, ele se tornou a transmissão, todos somos a transmissão agora. Uma coisa muito semelhante que envolve conhecimento, que envolve ele se tornar algo e todos somos algo agora. Pensem assim: troquem a transmissão por o equilíbrio e todos somos o equilíbrio. Caso as máscaras falassem isso, ela certamente falaria isso. O Joey falaria isso se ele estivesse com a máscara. Inclusive, ele falou isso. Ele comentou que ele fazia parte do equilíbrio. O Selbit falou que ele fazia parte do equilíbrio. Ele discutia para que a ordem ajudasse, para que as máscaras ajudassem a ordem. Só que elas não podiam por causa que elas tinham que respeitar o equilíbrio. E se o equivalente a equilíbrio é a transmissão? No sentido de que eles têm que respeitar a transmissão, eles são a transmissão. Então, isso significaria, da mesma forma que ele se tornou a transmissão, e o magistrado o portador da máscara do desespero, ele tecnicamente é o principal dentro do equilíbrio, apesar de todos serem iguais lá, afinal ele é o portador, então de certa forma ele tem uma certa importância, já que é o portador da máscara. E se ele fosse equivalente ao que o magistrado é, só que não sendo uma relíquia, e o equilíbrio for a transmissão, coisa que eu já falei, mas ele meio que ele tem a mesma importância no sentido de entre os alheios e entre a seita das máscaras. Acho que deu pra entender, mas entre os alheios ele é a magistrada em questão de importância. Porque, né, ele foi o primeiro, ele compreendeu o sinal. Eles têm um respeito pelo estrangeiro. E isso que eu falei que ele ascendeu, em algum momento ele não foi isso. Eu tenho convicção de que assim como a magistrada nunca foi nem sempre foi a magistrada, ele nem sempre foi o estrangeiro. Ele foi o primeiro a se conectar, ele se tornou a transmissão. Ele não sempre foi a transmissão, ele se tornou. Então ele já foi uma pessoa. Então, da mesma forma que os alheios, eles podem falar por si só, eu tenho uma plena convicção de que esse ser aqui tem uma vontade que é a mesma vontade de Tenebres. Por que é a mesma vontade de Tenebres? No fim, todo mundo é um só. O Emério, que estava mega conectado com a tinta, falou isso sem nem saber. Ele só seguiu isso. Ele só sentiu isso. Ele só sentiu isso aqui. Só teve vontade de escrever isso aqui, que era o que ele acreditava. E é isso aqui. É o lugar onde todos podem ser um só, sem regras, sem divisões. O que me leva a crer que Tenebres tem uma vontade em si, e se ela não tem uma vontade que vem dela como uma entidade, porque Tenebres, até onde a gente sabe, não é uma entidade, mas ela cria essa esse esse conhecimento, essa vontade, quando ela é refletida em criaturas de Tenebres, em criaturas dos sinos. Porque afinal o estrangeiro prega isso, todos os alheios pregavam isso, o Emério, tadinho, pregava isso também. E ele nem sabia o que era Tenebres. Mas, voltando aos alheios, a gente tem um detalhe muito interessantezinho. Que, que o povo não dá muita atenção, mas que aconteceu em Revelando os Sinais do Outro Lado. Em Revelando os Sinais do Outro Lado, Selbit fala que só considerou a resposta para um puzzle do estrangeiro, aquele de dar a resposta e os sinais, a boss battle dessa temporada não foi contra o estrangeiro, foi esse enigma que eles tiveram, que o chat teve que ajudar e tal. E ele só considerou a resposta do terceiro enigma, que era o segundo mais difícil, por uma segunda interpretação que foi:
que a situação foi a seguinte. A pergunta era, o que os alheios buscam ou algo assim? Eu tenho que rever. Depois de eu falar isso, eu vou colocar o trecho que ele fala isso, pra vocês terem exatidão do que ele falou. Pro mais difícil, que foi que vocês Esse acertaram também. arrombado. O mais difícil era esse daqui, o do hexágono. E tinham várias respostas. Como é interpretativo, eu tava querendo interpretar o que vocês iam me dar também. Não tinha uma tipo, eu coloquei uma resposta aqui certa, mas várias respostas estavam certas nessa. E vocês acertaram na questão de... ele meio que tava... O negócio era... enigma, eu, plural, ou nós, né? Ação, busca. Plural. Basicamente, o que nós buscamos. E vocês colocaram objeto do lugar impossível. A princípio, eu quase disse que estava errado, mas olhando de uma outra possível tradução, onde vocês não estavam falando do sino, essa resposta estava certa. E por isso que ela tá certa. Eu não vou dizer qual é essa tradução, mas a resposta você Mas aceitou. o Chico escreveu pensando no sino, mas não era o sino que deu a resposta certa. Eu escrevi pensando no vídeo que eu vi, não no sino. Aí eu não Bom, sei então o que vamos você refazer o pensou. episódio. Então vamos ter que voltar, rapaziada. É isso aí, não, tamo eu junto. vou ser sincero. Não, Não, mas vamos é falar repete isso, a galera tava mandando no chat. Tô indo já. Isso tava no Vou chat. pegar aqui. Isso a galera tava mandando no chat. É isso. Mas quando eu botei pensando no vídeo que eu tinha assistido. Porque no vídeo que eu tinha assistido fala sobre a busca do objeto pra Cidade Impossível. Isso. Então, E a resposta que lhe deram foi objeto para a passagem. A pergunta foi, o que os alheios buscam, ou algo assim. E a resposta que o Chico deu foi objeto para a passagem. Na visão do Selbit, os players estavam se referindo ao sino. Para considerar essa resposta, ele considerou outra coisa. Para considerar essa resposta, ele deixou passar por ser outra coisa. Essa outra coisa poderia ser o broche de Tenebres. Porque veja bem, o que os alheios buscam? Eles queriam ser todos um, eles queriam ir para Tenebres, abrindo a porta e entrando em Tenebres. Foi o que aconteceu com o Gizmo, no final o que aconteceu. O objeto que abre a porta. Porque na minha cabeça, porta não é um objeto, porta é uma porta. O que é uma porta? É uma entrada, não consigo ver isso como um objeto. Um sino é um objeto, um broche é um objeto. Mas vamos lá. Objeto que abre a porta. A única coisa que a gente sabe que abre a porta, que a gente sabe mesmo, a gente tem certeza, é esse broche. Que é justamente o que todas as pessoas que vieram de Tenebres, ou que a gente acha que veio pelo menos, tem. No caso, o Kaiser boliviano e o próprio Cristino, que tinha esse broche, a gente só não sabe como e como que o Kibung engoliu aquilo. E agora a gente vai para uma coisa muito curiosa, que é a semelhança entre OSNF e OSNI. Bom, onde é que eu botei isso? Pelo amor de Deus. Aqui, achei. Sai direto do sino de Típora e do resto de Santo Perso. Bom, enfim, aqui. Em revelando OSNI, Selbit fala que tem um detalhe específico em comum entre OSNI e OSNF, que era o motivo das duas temporadas terem nomes parecidos. Na galeria de arte, o Selbit narra o que aconteceu, antes contextualizando. A equipe entra no porão do Vergulino e tem a galeria de arte da Aninha da Lourdete, que era mais a Lourdete, eu acho, não lembro. Mas isso é relevante. Daí, tanana, alguma coisa relevante, pelo menos para isso aqui. Mas o que chama mais atenção de longe é a pintura da mesma caverna, várias vezes, desenhadas exatamente na mesma posição. Só que essa pintura, a cada quadro que vocês olham, ela muda um pouquinho. A cada pintura, as cores que são mais amarronzadas, mais claras e leves, elas vão se misturando com uma tinta mais pesada. A cada quadro, ela
usava mais tinta preta. A cada quadro, a caverna ficava cada vez mais escura e as paredes internas e mais volumosas com tinta preta. Como se tivesse algo saindo de dentro dela. Os quadros finais, os últimos dessa fileira de quadros, os últimos dessa fileira de quadros iguais da caverna, iguais de caverna, mostram como se a tinta preta saindo, eu devo ter escrito errado. Mostram como se a tinta preta estivesse saindo de dentro da caverna e consumindo a natureza ao redor dela, em um formato circular. O último quadro é como se alguém tivesse pintado uma caverna muito bonita e tacado um balde de tinta preta em cima dela. Mas não é só um splash de tinta, é como se alguém tivesse pego um pincel e ficasse girando com tinta preta por muitas e muitas vezes. E eu lembro enquanto ele narra, ele faz isso aqui, que ela tava pintando em espiral. Olha, é uma tinta preta e ele dá detalhe que a tinta era marronzada. Com certeza nessa época ele não tinha pensado em tenebres, mas é pintura e morte. Talvez ela não esteja pintando com a tinta de Santo Versão, com a tinta de Típora, mas certamente era lodo. Pintar com lodo e pintar com lodo e sangue, no caso tinta, é coisas muito parecidas. Certamente tem morte, afinal é elemento de ambas. Meio elemento. Pintura e morte. Pode ser esse o detalhe que o Selbit não queria falar que era o que une essas duas coisas. E me faz muito sentido. Pra mim. Ah, isso aqui eu vou deixar aí pra vocês verem. O Hakim é um gênio, bicho. O cara preveu o segredo na ilha antes mesmo do Selbit pensar em fazer o negócio. Isso aqui é o Arthur lendo o diário. Não, não vou tacar não, eu vou ver com vocês, calma aí. Detalhe bem interessante aqui, meus queridos. O episódio que isso acontece, em que o Hakim e a Gabi prevem o segredo na ilha, se chama O Segredo. Irônico, né? O segredo que o Selbit queria esconder sobre o segredo na floresta pode ser o segredo que o Hakim e a Gabi preveram no episódio chamado O Segredo. Mas vamos ver. Lê pra nós. Tá bom. Ai, nossa, eu não leio faz tempo. É isso primeiro, né? Fiquei muito feliz, é isso, né? Tá. Fiquei muito feliz ao ver a Aninha se interessando por arte, assim como sua mãe, tão inteligente e gentil quanto seu pai. Fiquei feliz de ver um pouquinho de mim nela. Ela parece empolgada com a ideia de explorarmos juntas a floresta para achar novas paisagens para pintarmos. Ela quer fazer um quadro para o aniversário de Virgulino. Ele, com certeza, vai ficar muito feliz ao saber disso. Encontramos um ponto de vista lindo no alto de um morro. Conseguimos ver algumas cavernas na distância. A Aninha tem um talento natural incrível. A maneira como ela usa as cores é realmente única. A Aninha está ansiosa. Ela tem um talento natural incrível, né? Que nem um talento que nem o grande Constantino tinha. Como ele usava as cores com a tinta, né? Só enchendo o saco. Não deve ter nada a ver com a tinta de O Segredo na Ilha. Mas é muito curioso essa relação aí. Ansiosa para ver as cavernas mais de perto. Acho que a ideia dela é esconder. A Aninha está ansiosa para ver as cavernas mais de perto. Acho que a ideia dela é esconder as pinturas de presente do Virgulino lá dentro e fazer uma surpresa. Nós fomos até a caverna pintar a entrada hoje. Ela é realmente diferente. Parecia ter vento saindo de dentro dela. A Aninha quer explorar. Esse vento ainda me pega. Que eu não sei o que esse vento significa, mas eu vou descobrir. Caverna amanhã. Eu acho que o plano dela é esconder as pinturas dentro da caverna e fazer uma surpresa pro Virgulino, levando ele lá no aniversário. E o mapa da caverna. Ok, obrigada, Arthur. Mano, eu tenho uma pergunta. Aí, ó, observe. Inclusive, prestem atenção na reação do Hakim. Dela é esconder as pinturas dentro da caverna Quando ele faz o e raciocínio. fazer uma surpresa pro Virgulino, levando ele lá no aniversário. E o mapa Aí, ó. da caverna. Ok, obrigada, Arthur. Mano, eu tenho uma pergunta aqui, velho. Tipo, uma coisa que veio na minha cabeça, eu posso estar viajando.
E se a doutora Eva achou a porra das pinturas lá na ilha, lá na Europa, velho? E se foi isso que ela achou? Várias Calma, pinturas Thiagão. escondidas. Tipo, duas cavernas Isso foi um portal. conectadas? Exatamente, porque tá saindo vento de lá de dentro. Talvez seja um caminho pra esse lugar e a doutora Eva achou os quadros que elas foram esconder ali. Não, Tiagão, você perdeu o ponto. Você perdeu Não. o ponto. Ó, E aí vem a Gabi com o seu querido adicional. Nossa, mas isso que o Thiago falou, puta merda! elas foram até a Não. caverna. Mal ele sabia que algumas temporadas na frente literalmente entrariam em pinturas. E que a relíquia de morte se manifesta em vários lugares ao mesmo tempo, né? Hã? Sim. Porque a Aninha quis pintar a entrada da caverna, certo? E quando elas entraram na caverna pra ir lá deixar os quadros, certo? Sim. Aí elas entraram na caverna, elas voltaram pirada, a Lourdette escreveu essas páginas, e na última página ela fala uma frase muito específica. Ela fala: os 5 guardiões viram. Essa parte, os 5 guardiões virão. Tava premeditado que aqueles caras iam vir, tava premeditado. Era parte do equilíbrio que eles viessem. Não foi tipo. Não foi fora do planejado. Elas sabiam que eles iam ver. Que eles iam vir. E elas nem sabiam o que eram isso. Elas nem sabiam o que eram os 5 guardiões. Então talvez esses 5 guardiões se repitam nos lugares. Nós fomos lá do... Nos lugares, no caso, onde a relíquia de morte se manifesta. Talvez, ou talvez seja só sobre Carpazinha. E se for só sobre Carpazinha, ainda assim tá correspondendo a um futuro premeditado. Mas prosseguindo. Ela fala: os 5 guardiões viram. Nós fomos lá do outro lado. A minha mão não era a minha mão. Ela tava... E ela fala: nós vimos e presenciamos o futuro. Sabem um outro momento que a minha mão também não é minha mão? Vanderlei com vestido. No caso, Vanderlei no corpo da Noralma. O Selbit literalmente fala: sua mão não é sua mão. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. A Aninha e a Lourdette não eram elas. Talvez elas não tivessem nem na América. Talvez elas estivessem, sei lá, em Relevaga. Ou no Egito. Naquele negócio da Nube. Mas vamos continuar. Nós presenciamos o futuro na caverna. A mão que elas viram era a mão de uma outra mulher e de uma outra filha. Elas Quem é a trocaram de mulher Não é Vanderlei. corpo? e a filha que desapareceram agora? Elas entraram na caverna e elas viram os 5 doutores. Elas viram a Eva, elas viram o Eric, elas viram o Mickey, eles viram a Paula e eles viram o outro lá irrelevante, que eu nunca lembro o nome, o Walter. Elas entraram na caverna, elas viram os 5 doutores, elas viram Os o 5 labirinto infinito, Os 5 guardiões. Não tá escrito doutor. elas viram os 5 doutores, elas viram o labirinto infinito, elas viram o futuro. E quando elas olharam pras mãos dela, elas É a carinha do Celt. De quem tá entrando no joguinho dele. Ele queria que fosse isso. não viram as mãos da Lourdette, as mãos da Aninha, como elas entraram na caverna. Elas viram as mãos da Camila e da Alicia, a esposa e a filha Do Rafael Montes. Com certeza. Elas viram através dos olhos da esposa e da filha do Rafael Montes. E eles seguem achando que é isso. Só que daí a gente vai em... revelando o SNF. Obrigado, eu entendi. Véio. Eu tenho uma pergunta da mãe e da filha, velho. Lá que estavam se abraçando, não queriam sair de perto uma da outra e tudo mais. Que teve lá de 1900 e caralhadas. José A 18, Lourdette Como e que a se Aninha. encaixa a Lourdette e a Aninha? Como que se encaixa com o Santo Berço em si? Essa é a pergunta que você tem que ficar fazendo. Esse é o segredo da floresta. Esse é o verdadeiro segredo da Esse é o floresta. segredo da floresta. Esse é o segredo, você não vai falar na floresta, cara? O que eu posso dizer é que Tá existe. errado. Não, tipo, o que eu posso dizer essa é propositalmente a pergunta com menos respostas, mas tem respostas ali. Os 1900, aquela história, aquela toda lore de 1900 foi a lore que a gente não recebeu muita resposta do que aconteceu no passado, dos quadros e tudo mais.
O que supostamente aconteceu? Santo-Berço... Desculpa, mandei. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar porque supostamente Santo-Berço foi não criado, mas foi achado. Não sei exatamente se foi a criação, se foi o acharam pelos cientistas, correto? O Santo Você não Berço, sabe disso. o Santo Berço da floresta foi criado pelos cientistas, sim. Ah, tá, Então o que você é que sabe tinha na disso. caverna que deixou aquelas meninas loucas, que Essa é a fez todo aquele pergunta. caso do cientista doido no passado e tudo mais? Porque a essa gente é não a sabe nada pergunta. disso. Essa é a Isso daí foi um bagulho quando pergunta. acabou, eu fiquei tipo... Essa é a pergunta. Não, Essa é a mas pergunta é que a gente essa fica. Gerou muitas horas de discussão já. Teve um aqui. monte de coisa que dá ainda pra ser usada. Então não tipo, acho que tudo não vai ter uma resposta agora. Tipo, por exemplo, por que que as meninas viajou no tempo e tiveram uma visão do futuro? Isso daí pode... Não teve uma resposta definitiva, teve? Tipo, por Ninguém que que ninguém isso nunca rolou? disse que elas viajaram no Pois tempo. é. Não, supostamente a teoria que nós temos que provavelmente vai cair por água abaixo na hora que você for fazer outra RPG que não Acabou vai de ter Mano, sabe o que nada a aconteceu ver. com elas? Elas foram lá com o hoteleiro e ele tá... E aí? Ele mesmo disse, e o próprio Luba pegou. Elas não viajaram no tempo. Então elas tiveram uma visão. Agora essa visão foi de onde e quando. Gente, eu já ia finalizar, porque o vídeo tá ficando meio longo, mas eu acabei de ter um insight muito interessante que eu pensei. Eu tinha anotado uma coisa aqui, ideias do Jota. Isso aqui, vencer a morte através da tinta, tá, isso aqui não é tão importante. Mas isso aqui, todos os sinos têm um pouco de conhecimento. O porquê que eu acho isso? No diário do Cavalcante, em que eles pegam... Eu, inclusive, falei isso no Twitter. Mas eu vou reforçar aqui e ir mais profundo. No diário do Cavalcante, ele anotando as coisas... A tinta também parece causar vício por causa dos sentimentos intensos, igual droga. Eu mesmo fiquei com vontade de olhar de novo, então tem que cuidar isso. Então tem que cuidar isso. Mas dá pra aguentar. Agora a origem disso que é foda. Não é igual a nada que já vimos antes. Alguma coisa de sangue, ou morte, ou até conhecimento. O Cavalcante era ocultista. A gente tem essa confirmação. E ele pode estar só chutando elementos, que nem falaram no Twitter, mas eu não acho. Eu não acho que ele colocaria isso aqui, o Selbit não colocaria isso aqui à toa. E a gente tem o sino. Os sinos que a gente já viu, verde, que a gente sabe que é conhecimento, vermelho e amarelo, a gente sabe que tem conhecimento, e esse aqui é morte e sangue. Só que ele é descrito como dourado. Se você não acredita em mim, vamos ver o Selbit falando. Acompanha. E atrás dessa porta, você sente um calafrio. Você vê um enorme salão, imponente, com 3 grandes pilares inclinados de forma estranha, com o desenho de uma torre, com um sino no topo, encravado em cada um dos pilares. Além deles, 3 estátuas posicionadas de maneira muito peculiar em relação aos pilares, retratam seres encapuzados, observando o centro da sala, que tem um enorme buraco. Dentro dessa vala, tem algo ainda mais bizarro. O que parece ser uma estrutura de metal preto, circular, com formas geométricas, feitas de um material mais dourado, decorando a parte externa. O Selbit falou. Mas, outra coisa. A minha teoria, que eu até anotei aqui, as minhas ideias, isso aqui, vencer a morte através dos sentimentos, tá? Isso aqui não sei se eu acredito muito, mas, porque afinal a morte vence do sangue, mas o ponto é isso aqui. Todos os sinos têm um pouco de conhecimento. Por que eu acho isso? Não, isso aqui eu já falei. A minha teoria... Outra coisa. A minha ideia era que sinos de conhecimento têm uma linguagem. Como a gente viu com os alheios e como a gente viu com as intenções. Daí eu pensei, onde que está a linguagem disso aqui? Olhei pra cá
Vi de novo dourado. Pensei. Eu tava pensando na linguagem e eu voltei aqui porque aqui é onde a gente mais tem a linguagem, né? A gente vê ela literalmente aparecendo no na coroa de espinhos, no sino. Só que eu olhei pra isso e eu pensei, qual que é a forma mais básica de um humano comunicar algo? Qual que é a forma mais básica de linguagem? Qual que foi a primeira linguagem verdadeiramente que transmite mensagem que aconteceu? Antes mesmo da linguagem da escrita suméria, antes mesmo da escrita. Eles contavam histórias. Eles tentavam transmitir sentimentos. A pintura é uma linguagem. E daí você olha pra cá e tá, e cadê a pintura? O Selbit, inclusive, dá ênfase nisso aqui. Não ênfase, mas ele comenta sobre isso. Isso aqui não é pra passar batido. E não tem, nos outros pilares, isso aqui. Tem aquela retratação que eu mostrei, só que ela não tava nos pilares, ela tava na parede. Então, a linguagem de Osni podia estar na nossa cara esse tempo todo, nas pinturas. A gente só não entendeu. A gente só não entendeu o que tinha, qual era o conhecimento, qual era a linguagem. Mas, querendo ou não, sentimentos também transmitem mensagens. Ainda mais representados assim. Então, eu acho que todos os sinos têm linguagem. Daí eu pensei um pouco, tá, se esse aqui tem linguagem, que é pintura, esse aqui tem que ter também. E o que restou? Daí eu lembrei de uma coisa que morte e conhecimento, morte e energia têm muito em comum. Música. A música também transmite mensagem. A gente sabe que tem Melodia Spiralen, que é uma música de morte bem importante. Então morte também está conectada com música. E energia. O anfitrião literalmente tocou música na batalha dele para todo mundo escutar. Tem música envolvida também. A menina lá de Enigma do Medo, a senhora lá, ela era uma música de energia. Ela representava energia. Então, eu acho que esse sino aqui, meus amigos, esse sino aqui, na verdade, vai estar envolvido com música. E eu acho que a pintura, eu acho que a linguagem estava na nossa frente esse tempo todo. A gente só não quis enxergar. Ou melhor, a gente só não reparou. E o sino de morte, conhecimento, provavelmente... Não, isso... O vídeo tá muito longo. Mas, meus amigos, isso aqui eu tenho tanta coisa pra falar. Bom, mas tá feito. Tá feito. Tá feito. E tá feito. Agora falta isso aqui, isso aqui, isso aqui e mais um pouco disso aqui. Que eu acho que vai ser a parte mais legal. Só um detalhe. Falta o Nathaniel também. Mas voltou um negócio. Isso aqui, provavelmente o Sr. Veríssimo, aquele canal, já falou sobre isso. Se eu não me engano, foi ele. Posso estar falando errado, pode ser memória falsa. Mas eu acho que foi ele. Típora. Pode ser um anagrama pra... Opa. Calma aí. Pra... Portal. Portai. Só que daí tem um clipe muito famoso que eu não vou achar, porque eu não sou bom de procurar clipe, mas é um clipe bem famoso que o Selbit fala que não entende como, com tantos anos de linguagem, o I e o L minúsculo, o L minúsculo e o I maiúsculo se parecem tanto. É que aqui não.
Mas normalmente eles se parecem bastante. O L minúsculo e o I maiúsculo são assim. Aí, opa, são assim. O L minúsculo e o I maiúsculo, isso. São assim. Daí, se a gente deixar tudo minúsculo e o I maiúsculo, o I maiúsculo, é que o I maiúsculo, como tá aqui, e o I maiúsculo vira portal. Daí eu acho que é tudo que tem pra falar. É só lembrando disso também. Bom, mas é isso. Portal. Deu pra entender. É só lembrando disso aqui que eu tinha esquecido de comentar, mas eu acho que é bom lembrar. Ah, uma coisinha muito interessante que eu reparei também. Isso aqui, esse aqui é pra finalizar mesmo, e esse aqui eu acho que ninguém nunca falou, pelo menos eu nunca vi. Observem bem a posição desses pilares. E aqui tem um pilar, só que ele tá caído. Vamos representar como se isso aqui fosse um pilar. O Selbit diz que eles estão posicionados posicionados de uma forma esquisita. Vocês viram agora há pouco no clipe, eu não lembro certinho a palavra que ele falou. Só que, olhem bem, o que isso aqui parece, esse formato? Vou deixar uns 5 segundinhos para vocês separar. Se caso você não tenha notado. Se eu pegar o ângulo certo, eu consigo enfiar eles. Mas é. Pois é, amigos. Sei lá, só um detalhe engraçadinho. Mas vai que, né, tem alguma coisa aí. Mas é isso. Eu acho que a pintura estava na nossa cara. A linguagem estava na nossa cara. Mas é isso, esse foi o vídeo. Acho que a última parte tá aí, tá por vir. Semana que vem eu acho que tá aí. E vamos ter bastante coisa pra que conversar. Esse foi divertido. Esse último insight que eu tive aqui, rapaz do céu. Não sei se tá certo, não sei. Mas pra mim faz muito sentido, não sei pra vocês. Mas é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz. Muito obrigado pelo apoio no último vídeo, viu? Eu não falei isso no começo do vídeo, mas muito obrigado. Ele foi muito melhor do que eu achei que ia. Brigadão. Espero que tenham gostado. Já falei isso, mas espero que tenham gostado mesmo. Fiz com muito carinho. Olha o tamanho disso aqui. E espero que só cresça mais. Ainda tem coisa pra falar do Nathaniel também. E tchau, tchau. Até um próximo vídeo.